Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos para a terceira aula preparatória antes da gente dar início ao mapa do projeto de iluminação que vai acontecer semana que vem. Tá tudo bem com vocês? Digam aí para mim, por gentileza, se está tudo certinho com o áudio, com o vídeo, para a gente começar a nossa aula de hoje. Enquanto eu vou cumprimentando vocês. Boa noite, Daniel. Boa noite, Luciane. Tudo bem? Filipa, boa noite. Dirce, boa noite. Benites, representações, boa noite. Viviane, obrigada, Maria. Hudson, boa noite. Meire. Thaís. Tenta aumentar um pouquinho o áudio do seu celular, porque aqui está no máximo já. Boa noite, Laine. Oi, Ju, tudo bem? A Ju é minha aluna. Muito bom ter vocês aqui. Muito boa noite. Bom, antes de mais nada, eu quero te parabenizar se você está aqui já na terceira aula. Teve alguém aqui que assistiu a todas as aulas, assistiu a primeira aula, a segunda e está aqui hoje novamente? Diga aqui para mim nos comentários se você assistiu a todas e se você assistiu somente a uma das duas, me diga qual que você assistiu. De qualquer forma, eu quero te parabenizar por você estar aqui, por estar acompanhando essa semana de aulas preparatórias para o mapa que vai acontecer na semana que vem. O simples fato, olha, tem gente aí que já acompanhou todas. O simples fato de você estar aqui acompanhando a todas essas aulas já mostra o quanto você está empenhado em elevar os seus projetos para outro patamar, né? Em aprender mais a iluminação para elevar os projetos para outro patamar. Como você sabe, essas aulas que estão acontecendo essa semana são aulas preparatórias para o mapa do projeto de iluminação, que é o meu curso que vai acontecer na semana que vem. Ele é grátis, são 3 aulas e ele é super aprofundado em iluminação. Então ele vai fazer com que você consiga desenvolver projetos com maior qualidade e, claro, que você consiga progredir profissionalmente, porque você vai ser capaz de atender muito mais às expectativas, às necessidades dos seus clientes, utilizando as melhores técnicas de Lighting Design, tá? Então o treinamento vai acontecer segunda, quarta e quinta da semana que vem, dias 11, 13 e 14, às 19 horas e 7 minutos do YouTube. A participação é gratuita, é só você comentar link aqui nos comentários, porque aí você vai receber toda a confirmação da sua inscrição, né? Na verdade, quando você comentar link, você recebe o convite no seu direct, você faz a sua inscrição e aí você recebe a confirmação da sua inscrição com todas as informações a respeito do evento, você vai receber atualizações, os links das aulas com antecedência para que você possa assisti-las e também materiais complementares para você enriquecer ainda mais aí essa semana de super conhecimento, tá? Então é só você comentar com a palavra live. Essa semana a gente já falou na segunda-feira sobre quais são os segredos do projeto perfeito. Então eu abordei, né? Qual que é a importância de fazer... deixa eu só... Eu coloquei link. Já vou? Então tá bom. Eu abordei a importância de fazer um projeto verdadeiramente personalizado para o seu cliente, de acordo com as características do ambiente, de acordo com o perfil e com a rotina do seu cliente. E eu expliquei para você que um projeto não é igual ao outro. Então, se você for fazer 2 projetos de um mesmo prédio, com o mesmo layout, exatamente iguais à característica física dos projetos, né, dos apartamentos, só que se um for para um casal de idosos e outro for para um casal de pessoas mais jovens, os projetos serão completamente diferentes, porque as necessidades das pessoas também variam em função da faixa etária, né? Variam em função do momento em que a pessoa está de vida. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E eu falei também sobre os 4 pilares do projeto, né, de iluminação que precisam ser dominados para que você possa de fato dominar o Lighting Design. Então a gente está falando dos fundamentos técnicos, dos produtos, da compreensão e domínio dos ambientes e também do passo a passo do projeto, né? O fluxo do projeto para que você possa encantar seu cliente
não só com o seu projeto, tecnicamente falando, mas também com o seu atendimento, com um atendimento fluido, né? Que não tem um monte de vai e volta, é uma coisa que faz mais sentido. Ontem eu falei sobre os riscos e os prejuízos associados aos projetos de iluminação. Então eu disse que existem muitos riscos ligados ao profissional, porque iluminação, lighting design, é uma matéria que não é ensinada ou é ensinada de uma maneira muito superficial na faculdade. Então, quando você se especializa em iluminação, você faz parte de um grupo seleto de menos de 4% dos profissionais da construção civil que de fato dominam a iluminação. Isso é muito incrível para você se destacar na sua profissão. Só que se você não faz isso, se você não estuda esse assunto, você corre riscos, né, de cometer erros, de fazer projetos que não vão ser tão bons quanto deveriam ser e que não vão atender à necessidade dos seus clientes. E aí, isso também acaba gerando um prejuízo para o cliente, porque ele vai ter a experiência que não vai ser a mais adequada, ele pode sofrer com esses erros, né? Se forem erros que causem desconforto, se tem luz demais no ambiente, se tem luz de menos no ambiente, situações às vezes que não são tão fáceis de serem corrigidas, esses prejuízos podem ser duradouros, inclusive, e gerar custos adicionais, gerar atrasos na obra do cliente e assim por diante. Hoje a gente vai falar sobre como dominar a iluminação, tá? Então, o domínio da iluminação passa obrigatoriamente, é claro, né, pela especialização nesse tema. E não tem jeito. A gente precisa de sensibilidade, de intuição para projetar? Óbvio que a gente precisa, porque a gente está falando num processo que é também criativo. A gente está falando num processo que é criar uma atmosfera interessante para o cliente, né? Fazer um projeto que seja bonito, que atenda ao cliente nos diferentes momentos, que seja adaptado ao perfil do cliente, à rotina do cliente, isso é muito importante. Agora, a iluminação, ao mesmo tempo, é uma ciência exata, no sentido de que existem critérios que a gente precisa cumprir para que esses ambientes fiquem iluminados da forma adequada. Pensando numa casa, por exemplo, a gente nunca pode iluminar, nem faz sentido, né? Iluminar uma cozinha da mesma forma que você ilumina um quarto. A gente está falando de quantidades de luz, basicamente todas as características são diferentes, né? Mas a quantidade de luz é completamente diferente, porque a cozinha é um ambiente de trabalho, enquanto que o quarto é um ambiente de descanso para você relaxar, é outra necessidade, né, de exatidão visual que a gente tem nesses ambientes. Então, você precisa saber o que é necessário, o que é mais adequado para cada um desses ambientes e garantir que isso vai ser cumprido no seu projeto. Por isso, né, que muita gente fala, eu ouço falarem, projeto de iluminação de residências não precisa de cálculo. Poxa, mas se você não fizer o cálculo, como que você vai garantir que os ambientes vão ter a quantidade de luz adequada? Né, que as áreas de trabalho vão estar sendo iluminadas adequadamente. Não é só deixar um ambiente bonito e charmoso, é você também deixar um ambiente correto. Então, vamos para o exemplo da iluminação da cozinha, né? Vamos supor que eu vá fazer um projeto de iluminação de uma cozinha. Quais são os passos, né? Como funciona esse fluxo de projeto? Primeiro eu vou avaliar quais são as áreas que tem naquela cozinha. Tem cozinha que é só a bancada de trabalho ali, tem uma cozinha que já é integrada com uma sala de almoço, outras que são integradas, né, com a sala de jantar, etc. Porque se eu tenho uma área de trabalho na cozinha, eu preciso garantir um nível de iluminação adequado ali. Se eu tenho não, né, todas as cozinhas vão ter uma área de trabalho, uma bancada, onde quer que seja. Eu tenho cozinhas que eu tenho também uma área de refeições. Então, eu não vou iluminar com a mesma intensidade, com as mesmas características, esses dois ambientes. Então, falando aqui em fluxo luminoso, na verdade, em nível de iluminação, né? Numa área de bancada, eu preciso garantir que eu vou ter 500 lux ali para trabalho. Mas eu não preciso ter essa quantidade de luz na cozinha como um todo. Eu posso trabalhar com um nível menor. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, para iluminar a cozinha como um todo com 300 lux, e aí, somente na área de trabalho, eu trabalho com uma iluminação adicional, com uma fonte de luz adicional que eu vou acender somente nos momentos em que eu for trabalhar, e ali eu vou ter 500 lux nesse momento. Ah, Ju, mas eu também tenho uma mesa de refeições nessa cozinha. Eu não preciso, de repente, ter toda essa iluminação que eu teria para um momento de cozinhar mesmo, né? De estar ali nas atividades da cozinha.
Vamos supor que eu acabei de cozinhar, agora eu vou jantar com o meu marido aqui, e não preciso daquele todo, aquela quantidade de luz. Então eu posso trabalhar ainda com um nível de iluminação ainda mais baixo, com uma luminária dedicada para essa mesa de almoço, de jantar, que vai trazer uma ambiência mais gostosa para aquele espacinho, para aquele cantinho. Então eu posso brincar com as quantidades de luz, com as características de luz, a depender das pequenas áreas de cada ambiente, né? Cada ambiente ele pode ser dividido em subambientes, em espaços menores, e a gente pode avaliar esses espaços na sua individualidade e, claro, avaliar, né, como eles vão conversar, se integrar ali um com o outro, tá? Só que a gente está falando aqui, eu estou falando só de nível de iluminação. A gente ainda precisa avaliar o IRC, que é mais adequado para cada área, o tipo de fonte de luz. Se eu for colocar uma fonte de luz, por exemplo, bem em cima do fogão, que você põe ali uma água para ferver, para fazer um macarrão, começa a subir aquele vapor todo, poxa, essa fonte de luz precisa ter um índice de proteção mais elevado do que uma fonte de luz que não está nessa situação. Preciso saber qual tipo de luminária que eu vou usar nesse ambiente. É um ambiente que tem forro? É um ambiente que não tem forro? Eu vou usar luminária nas paredes? Vou usar luminária só no teto? Vou usar luminária integrada no mobiliário? Preciso entender tudo isso e fazer, é claro, a distribuição dos pontos de luz nesse ambiente, sempre pensando também no layout de forro. Quando a gente vai fazer o projeto de iluminação, a gente fala muito em ter a quantidade de luz correta no ambiente, né? Mas a gente também tem que lembrar que as pessoas olham para cima e querem ver e precisam ver um forro organizado, né? Um layout que faça sentido. Certamente você já entrou em algum lugar, geralmente isso acontece muito em padaria, algumas lojas, que entra e tem um mar de luminária no teto sem organização alguma. Aí do nada, geralmente isso acontece muito com painelzinho de LED, né? Aí tem um monte de painelzinho de LED, aí do nada tem umas dicróicas ali que estão iluminando alguma coisa que estão iluminando nada, né? Foi colocado para iluminar alguma coisa e tá ali no nada. Então aquilo ali gera uma poluição visual e um incômodo visual muito grande. Toda vez que a gente vai fazer projeto, a gente também tem que prestar atenção nisso, né? Afinal de contas, a gente entra no ambiente, a gente olha o ambiente como um todo. E aí, a gente vai também pensar em como essas fontes de luz serão acesas. Se eu vou acendê-las todas num comando de acendimento único, se eu vou acender individualmente, se eu vou fazer criação de cenas, se eu vou ter uma dimerização, que não é comum numa cozinha, mas dimerização também é um assunto relacionado à iluminação. Então, a gente vai fazer toda essa montagem, esse visual do que a gente vai ter nesse projeto. Depois disso eu vou para o cálculo, certo? Porque aí eu preciso calcular e entender se tudo isso que eu imaginei para o ambiente, tudo isso que eu concebi para o ambiente, vai dar certo quando eu chegar ali na vida real. Então o cálculo consiste em um software em que você utiliza um arquivo que o fabricante da luminária te fornece, ele se chama fotometria. Você modela esse ambiente no software, é muito rápido, é muito fácil de fazer isso, e insere essa fotometria da luminária no local certinho onde ela vai estar naquele ambiente. E aí o software faz o cálculo e te mostra, tanto de forma numérica, né, em nível de iluminação, uniformidade, todos os dados que você quiser, como também ele te mostra isso em 3D. Então é uma imagem 3D que você consegue demonstrar para o seu cliente de forma realista como vai ficar o projeto dele. E aí, dessa forma, você consegue visualizar e ter através dos números se você está cumprindo com as necessidades do ambiente ou se você não está. Se é preciso fazer algum ajuste, de repente alterar a quantidade de luminárias ou alterar o fluxo luminoso das luminárias que você está usando, muitas coisas, né, podem ser ajustadas nesse momento. E aí, por fim, é que a gente vai para o projeto executivo, que a gente vai para a parte de colocar isso no papel de uma forma que o cliente possa fazer a compra dos equipamentos e esses equipamentos possam ser instalados corretamente. Então, a gente vai para a representação de projeto, né? Em planta, com detalhamentos, corte se for necessário, tudo o que a gente puder abastecer o cliente de informação para que tanto a compra dos equipamentos quanto a instalação seja feita corretamente. Quando eu falo em compra, isso significa que eu tenho que ter uma especificação completa de produtos, com todos os dados, todas as informações que o cliente precisa para comprar esses produtos, tendo segurança, tendo certeza. Porque o que a gente mais vê são projetos que têm uma especificação tão rasa, mas tão rasa, que quem decide o que vai ser colocado no projeto
é o vendedor da loja. E o vendedor, com certeza, ele vai estar fazendo o máximo que ele pode para dar a informação, para sugerir os melhores produtos. Mas ele não está dentro da sua cabeça. Ele não sabe o que você pensou para aquele projeto. Então, se essa especificação não é super completa, certamente poderá haver confusões ali. E aí, isso vai fazer com que o projeto seja executado de uma maneira diferente ou não tenha as mesmas características, né? Não adianta nada, você fez aquele baita cálculo e aí chega lá no fim o projeto fica todo diferente. Quando isso acontece, eu costumo dizer que você é dono do projeto, mas não é dono do resultado dele, né? Porque você não sabe o que vai acontecer ali na frente. Esse é um problema muito grande. Então, eu resumi aqui um projeto, né, como é o fluxo de um projeto de uma forma bem simplificada, bem genérica, né? Mas se você parar para pensar, tudo que eu falei aqui se resume a 3 grandes elementos que eu chamo de tríade do projeto de iluminação. Então, primeiro é a teoria da iluminação. O que é a teoria? É você dominar todas essas questões de grandezas, a luz e a cor, como isso está relacionado, questões elétricas, questões mecânicas, luminárias e assim por diante. O segundo elemento dessa tríade é a parte prática, porque não adianta, né, a gente aprender na teoria, tudo bem, você está numa sala de aula, você está ouvindo o professor falar, você está anotando, você fala, ah, tá, entendi. Mas a hora que você vai para a prática, fazer aquilo ali sozinho, colocar aquilo no papel, é a hora que surgem dúvidas. Porque é a lei de Murphy, né? Todos os exemplos que o professor deu na sala de aula, você não vai ter nenhum daqueles exemplos acontecendo no seu projeto. Tudo que acontece ali é diferente. Então, é neste momento que você efetivamente aprende, que você efetivamente consegue colocar todos os ensinamentos em prática e ali surgem dúvidas que você nem achava que poderiam existir. E é nesse momento que a gente realmente aprende. E o terceiro elemento, né, dessa tríade é o software. O software é quem vai dar o apoio que a gente precisa, né? Ele vai apoiar tanto a parte da teoria quanto da prática, para que você possa garantir que o projeto vai ser feito, né? O resultado vai estar correto. Agora, Ju, eu posso fazer o cálculo sem ser através do software? Pode. Tá? Existem metodologias de cálculo à mão, então existe a metodologia dos lumens e a metodologia dos pontos para você fazer esses cálculos à mão. Mas são cálculos, obviamente, demorados, né? Muito mais demorado do que você fazer no software. E além disso, você não vai ter o 3D realista para você apresentar para o seu cliente. Então, qual é a vantagem de você fazer isso na mão? Né? Uma vez que o software é gratuito, você gera essas imagens 3D e você consegue utilizar isso até para convencer o seu cliente. É muito diferente você virar para ele e falar assim, olha, aqui eu estou pensando em colocar uma iluminação indireta, ali eu estou pensando em colocar um spot para valorizar aquele quadro. Então fica tudo muito no mundo da imaginação, né? E o que a gente pensa não é o que a outra pessoa pensa ou o que a outra pessoa entende. Você pode mostrar fotos de referência, mas não é a mesma coisa que ele visualizar todas aquelas soluções aplicadas de forma realista no projeto dele. Isso valoriza muito mais a sua proposta, é muito mais fácil dele entender e abraçar a sua ideia, e além disso, ela também vai fazer com que você consiga se valorizar o seu passe, porque o cliente vai olhar para o seu trabalho e falar, uau, né, eu estou vendo a minha casa, eu sei como é que vai ficar a coisa ali quando for implementada, tá? O software é o Dialux, que eu uso aqui nos meus projetos, é o software mais utilizado no mundo e é o software que eu ensino também a utilizar, tá? Então, de forma resumida, para que você possa fazer os projetos, né, ter o domínio aí da prática da iluminação, você precisa se apoiar nessa tríade, que é a teoria, a prática e o software. Não adianta você saber tudo e nunca ter colocado em prática. Você perde rapidinho. Não adianta você conhecer a ferramenta que vai te possibilitar fazer os cálculos, mas você não usar a ferramenta no seu dia a dia. Esses 3 elementos andam juntos. E você dominando esses 3 elementos vai ser capaz de dominar a iluminação. E no mapa, né, que a gente vai ter na semana que vem, que é o evento, o treinamento grátis que vai acontecer na semana que vem, eu vou apresentar todas as bases da iluminação, eu vou mostrar isso de uma forma muito mais detalhada e, inclusive, eu vou mostrar o Dialux por dentro. Então, eu vou te apresentar toda a teoria, tudo que você precisa dominar para você conseguir
trabalhar com a iluminação, conseguir entender. Eu vou te apresentar tudo isso na prática, então eu vou te mostrar erros que são bastante comuns em projetos de iluminação e como projetar da maneira correta. Eu vou te apresentar as principais técnicas do Lighting Design e também vou te mostrar um projeto sendo transformado diante dos seus olhos, um projeto ruim e um projeto bom, mudando apenas a iluminação. Eu vou mostrar isso dentro do Dialux, tá? Além disso, também eu vou te mostrar como colocar isso em prática no dia a dia do seu trabalho, como você faz para fazer, como que você usa tudo isso a seu favor, para você se diferenciar no mercado, para você ter uma cartela cheia de clientes, para você poder cobrar mais, para você poder escolher o projeto que você quer pegar, né? Não ter, todo mundo passa por uma fase que parece interminável, que você tem que pegar qualquer projeto que aparece, né? Porque é difícil, a concorrência é grande no mercado. Poxa, o momento em que você tem a capacidade, que você tem a possibilidade de falar, ai não, esse projeto aqui eu não quero, obrigada, vou passar para o próximo, porque é um projeto muito chato, muito complicado, um projeto que você não gosta de fazer, enfim, por qualquer motivo, poxa, é um alívio muito grande, significa que você já tem uma certa estabilidade financeira. Só que você consegue fazer isso a partir do momento que você tem uma certa diferenciação no mercado, a partir do momento que você não tem dificuldade para conseguir novos clientes, a partir do momento que você não precisa ficar negociando tanto o teu preço para conseguir fechar projeto. E o Lighting Design é uma arma maravilhosa para fazer com que você chegue nesse patamar da sua carreira. Então, tudo isso eu vou mostrar no mapa do projeto de iluminação que vai acontecer na semana que vem. Você sai depois de cada aula com a cabeça explodindo de informação. Depois de cada uma das aulas, você já consegue implementar melhorias no seu dia a dia profissional. E se você assistiu o curso todo, você vai sair um profissional completamente transformado. Quem já assistiu o mapa já me falou, já tive gente, inclusive, que me disse que aprendeu mais em 3 aulas do mapa do que em toda a pós-graduação em iluminação. Então, eu não brinco em serviço, eu gosto muito de realmente compartilhar. Ele é um conteúdo de um curso pago, só que eu entrego aqui de forma gratuita para vocês. Então, se você ainda não se inscreveu, é só você comentar aqui com link ou também com live, da forma como você preferir. Você vai receber o convite no seu direct, é só você seguir os passos ali para você se inscrever para participar. Uma vez que você se inscreve, você recebe os links das aulas com antecedência, recebe as informações a respeito do evento e também tem a possibilidade de receber materiais complementares. Então faça isso, se inscreva até o fim, entre tanto no e-mail, coloque tanto e-mail e também entre no grupo de WhatsApp, porque às vezes, né, e-mail a gente demora, mas para ver a gente não tem essa velocidade. Você entra ali no grupo, é um grupo totalmente silenciado, só eu mando mensagem, não fica aquela bagunça maluca, mas você recebe as mensagens em tempo real, então você consegue ali, você não perde nenhuma informação, tá? Eu quero muito que você tenha sucesso, eu quero muito que você faça projetos de maior qualidade, que você tenha mais autonomia profissional, que você seja reconhecido no mercado, que você consiga de fato ter uma carreira mais estável financeiramente, né, e ter uma carteira de clientes repleta. E eu fiz o mapa pensando em tudo isso e focando realmente nesses objetivos. Hoje foi a 3ª aula preparatória, espero que você tenha gostado. Amanhã a gente vai ter a nossa 4ª e última aula preparatória para o mapa, tá? Então, se você não estava sabendo, já deixa aí marcado no seu celular para você assistir. A aula de amanhã vai se chamar Como Projetar com Autonomia e Confiança. É isso que a gente vai falar na aula de amanhã. Amanhã, às 19 horas, horário de Brasília, tá bem? Então, para você receber o convite do mapa, é só comentar aqui com link ou com live e você consegue efetivar a sua inscrição. Tá certo, pessoal? Muito obrigada, então, pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live de hoje, que foi curtinha, porém teve bastante conteúdo. E a gente se fala, a gente se vê amanhã. Um beijão, tchau, tchau!